Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre, está no controle de tudo, inclusive das nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos em Romanos capítulo 6, versículo 22, quando diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, nunca se houve necessidade, assim, de forma mais intensa de falar sobre um assunto do que no tempo atual em que estamos vivendo. Sobre santificação. Já temos falado algumas vezes dentro desta temática, quando a imperativa da palavra de Deus é: sede santo, porque eu sou santo, não é? O apóstolo Pedro enfatiza isto, e nós precisamos viver numa vida de santidade separado para o Senhor, para o serviço do Senhor. A gente sabe, queridos, que o congregar, e a gente também sempre tem dito isto, é um termômetro para o cristão, não é? Claro a gente sempre tem dito que não é o fato do congregar que caracteriza que o crente seja salvo no Senhor, mas sabendo que é inadmissível um crente convertido ao Senhor não desejar congregar. Isso é fato. Muito embora existam muitas pessoas que até mesmo não são salvas, mas que estão congregando, não é? A gente vê isto, por exemplo, a palavra de Deus nos dá luz no que se diz a respeito à parábola, a parábola do joio e do trigo, não é? Quando ambos cresciam juntos. Enfim, então sempre crentes salvos com crentes não salvos estão sempre juntos e muitas das vezes a gente acaba não sabendo quem é quem. Mas, voltando ao pensamento inicial, nós fomos libertos, queridos, do pecado. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos, estávamos escravizados pelo pecado e estávamos fadados à morte eterna. A separação eterna de Deus, isso é fato também. Mas veio Cristo, como sabemos, e se fez sacrifício por nós, se entregou por nós para que nós saíssemos desta condição de perdidos, né? Então, veja o texto: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes agora o vosso fruto para a santificação. Então dizíamos que esse assunto é muito necessário nestes dias em que nós estamos vivendo, porque, como disse, que o estar congregando no templo é como se fosse um termômetro para o crente, porque muitas das vezes a gente avalia, não que isto seja regra, né? O crente está cooperando, o crente está ativo na igreja, o crente está participativo, então é porque ele está bem, não é? Volto a dizer, isso não é regra, mas dá indícios, não é? De que realmente ele está bem, ele está envolvido com a obra, ele está desejando crescer, mas nós não estamos congregando neste período. E a nossa preocupação, queridos, é que muitos irmãos acabam se envolvendo com as negociatas desta vida. A gente vê que na parábola que Jesus conta em Lucas capítulo de número 8, a gente vê lá quando o próprio Jesus diz que uma parte da semente caiu em meio ao caminho, outra em meio às pedras e outra em meio aos espinhos. E ele explicando diz que a que caiu em meio aos espinhos cresce, dá fruto, não é? Tem uma forma nítida de se ver, que está envolvido, que está crescendo, mas em dado momento da vida acabam sendo sufocados com as paixões deste mundo, com os prazeres deste mundo.
E a minha preocupação, queridos, e eu quero compartilhar isso com você, é que, uma vez não estando congregando juntinhos ali para estarmos nos estimulando, para estarmos ali unidos na comunhão, então a nossa preocupação é que alguns irmãos acabem se acostumando com este distanciamento do congregar. Claro é, aqueles que são salvos de fato, eles vão sempre tomar o devido cuidado, vão estar sempre ligados com o Senhor, buscando a presença de Deus, vivendo em santificação, sabendo que eles foram libertos do pecado, eles foram feitos filhos de Deus, servos de Deus, não é? Servos, porém livres, libertos do poder das trevas e levados para o amor, para o centro do amor do Senhor. Então, queridos, agora nós temos como fruto a santificação. Então, necessariamente eu não preciso estar congregando, muito embora isso seja muito importante, e eu acredito que você esteja ansiando muito para poder estar congregando livremente, muito embora já estamos tendo algumas aberturas para isto, mas com muitas restrições, muitas pessoas ainda não podem estar participando dos cultos, pessoas, crianças não podem, pessoas de mais de 60 anos não podem, mesmo que sejam pessoas que estejam nesta idade de 12 até 60, mas que estejam com algum problema de enfermidade, que estejam com alguma patologia, também não podem participar. Então a gente vê, queridos, que é uma dificuldade muito grande. São muitas restrições e a gente não sabe até quando vai ficar isto. Não necessariamente pelo fato das autoridades estarem liberando, mas a gente vê, queridos, que ainda paira no ar esta epidemia, esta enfermidade, este vírus, esta coisa que a qualquer momento pode acometer a mim, a você. Mas e como é que está a nossa vida diante de Deus? A nossa santidade, mesmo vivendo nesta apreensão, neste caos, mas onde eu estou? Eu estou pensando dioturnamente no Senhor, eu estou ligado com o Senhor permanentemente, ou eu estou deixando as coisas afrouxarem, ou eu não estou tão preocupado com muita coisa. Deixa aproveitar um pouquinho esta deixa para eu poder me envolver um pouquinho com as paixões da carne. Então é muito preocupante. Até mesmo, queridos, o retorno, por mais que ele seja gradativo, aos poucos, mesmo assim o retorno para a participação dos cultos presenciais nas igrejas tem sido algo, parece que ainda temeroso para muitos. E aí, a gente até vê, eu tenho conhecimento de pastores, amigos meus, que estão já aos poucos se adequando, estão já abrindo as igrejas, e igrejas um pouco maiores estão inclusive fazendo através, né, das redes sociais, inscrições. E o que me chamou a atenção é que uma igreja de porte médio, ela já abriu o link para as inscrições, e até quando eu soube, acho que ontem, hoje a gente sabe que já estamos já no final de semana, e só tinham inscrito, uma igreja de 300 e poucos membros, só tinham inscritos 20 irmãos. Isso me preocupou muito, porque a gente vê que
parece que a igreja está acostumada a esta situação, parece que se acostumou, parece que se acomodou, parece que não está ansiando, desejando o desejo do retorno à casa do Pai. Então isso me preocupou. Eu não sei se isso vai ser regra, mas isso me preocupou. Nós, por exemplo, na Igreja Batista em Sacramento, temos habitualmente, todos os domingos pela manhã, das 8 às 9, a gente vê um número bem reduzido de irmãos. Uma membresia aí, vamos de 100 e poucos irmãos, mas a gente tem tido aí 10, 15, esta média. E, claro, aqueles que realmente não podem ir, a gente até mesmo reforça para não irem, os nossos idosos, crianças, mas são tantos os que estão possibilitados de ir e não vão. Eu tenho me preocupado mesmo, e a gente tem colocado isso diante do Senhor. Agora é importante, meus amados, que nós não nos acomodemos, não nos acostumemos a esta reclusão, a este afastamento, e depois, tá tão bom sem estar congregando, que eu vou continuar assim, não é? E às vezes as coisas podem até melhorar, mas você vai continuar dizendo, não, eu estou com medo, eu estou com receio, é prudência, por conta desta pandemia. Claro é que a gente precisa ter cuidado e prudência, mas precisamos exercer também a nossa fé, viver uma vida que agrade ao Senhor. Então eu repito para finalizar, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, a nossa frutificação, ela deve ser, queridos, em santidade. Ela deve ser de uma forma que agrade ao Senhor. E temos a promessa, e por fim, a vida eterna. Então, nós ansiamos pela vida eterna. Queridos, aprove ao Senhor existirem as igrejas locais. Senão a própria palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, não falaria disto pelo menos umas 100 vezes mencionando igrejas locais. Mesmo no Velho Testamento, sempre o desejo de Deus de ter inicialmente tabernáculos, depois o templo construído por Salomão, porque é a casa de Deus, onde Deus fala às pessoas. Claro Deus pode falar em qualquer lugar, de qualquer forma, mas Ele escolheu, Ele criou, Ele bolou, por assim dizer, este plano para que as igrejas locais existissem, para cultuá-lo coletivamente, para aprendermos do Senhor, para aprendermos na sua casa. Então isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, nos preocupemos com isto. Não permitamos, não deixemos jamais que o comodismo, que esta situação em que estamos vivendo nos permita acomodação e nos acostumemos com esta situação. Coloquemos diante de Deus para que possamos de verdade sair logo desta situação, né? Que temos aprendido muito com isto, não temos dúvida, mas que isto não sirva para esfriar, para apostatar-me da fé, para deixar de crer em coisas extraordinárias, absolutas da palavra de Deus. Amém, meu amado? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, desperta-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de santidade. Ó Deus, que não nos acostumemos, ó Pai, com esta situação. Ó Deus, é triste sabermos às vezes que tem crentes que nem cultos em suas casas fazem, nem reúnem as suas famílias para a oração, não buscam a tua presença, não pegam a tua palavra.
Ó Deus, em nome de Jesus, desperta. Mexe com este povo para que possam, ó Deus, estar no centro da vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. E até o próximo encontro. E reflita sobre a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz.